A trajetória de Ayrton Senna no automobilismo começou de uma maneira bem parecida com a de muitos pilotos. A paixão pela velocidade nasceu quando ele tinha apenas 4 anos, quando seu pai construiu seu primeiro kart. Mas não era qualquer kart. O motor era de um cortador de grama e conseguia atingir 60 km por hora. Para Senna, aquele pequeno kart se tornou mais que um brinquedo, foi o começo de um sonho. Com 7 anos, ele já estava pilotando um kart profissional, mas ainda sem competir. Aos 11, Senna fez sua primeira volta em um circuito de kart, e logo nas condições mais desafiadoras, na chuva. Um ano depois, ele começou a desmontar o próprio kart para entender as peças e aprender a ser mais rápido. Esse foco e curiosidade pela mecânica e velocidade logo começaram a dar frutos. Em 1973, aos 13 anos, Senna participou de sua primeira corrida de kart em Campinas, São Paulo. Mesmo sendo mais novo que os outros competidores, ele liderou boa parte da prova, chamando a atenção de todos. Senna já mostrava que não era só mais um piloto, mas alguém destinado a algo grandioso. E não demorou muito para ele conquistar seu primeiro título, o Campeonato Paulista de Kart em 1974. Nos anos seguintes, ele dominou o kartismo nacional, sendo tricampeão brasileiro e campeão sul-americano. Na década de 1970, Senna expandiu seus horizontes e foi para a Europa tentar o título mundial de kart. Durante esse período, ele se tornou rival de um inglês chamado Terry Fullerton, que ele considerava seu maior adversário. A disputa deles foi pura e intensa, e Senna sempre recordava essa rivalidade como uma das melhores lembranças de sua carreira. Mas o destino de Senna não seria só nos karts. Ele logo se viu competindo em outras categorias de monopostos. Depois de uma passagem pela Fórmula Ford 1600, onde demonstrou seu talento, Senna foi convidado para a Fórmula Ford 2000. Embora o contrato fosse financeiramente desfavorável, ele não pensou duas vezes e ao longo da temporada venceu 13 das 15 corridas, se consagrando campeão. O passo seguinte foi a Fórmula 3 britânica, a principal porta de entrada para a Fórmula 1. Durante o campeonato de 1983, Senna enfrentou outro grande rival, Martin Brundle. A rivalidade foi feroz, mas Senna novamente se destacou, vencendo a maioria das corridas e se tornando campeão. Suas performances chamaram a atenção das grandes equipes da Fórmula 1. Em 1983, Senna fez testes com a Williams e a McLaren, e impressionou a todos com seu desempenho. Porém, a chance de correr nas grandes equipes parecia distante. Foi então que ele aceitou a proposta da Toleman, uma equipe menor, mas que lhe dava a chance de mostrar seu talento na Fórmula 1. A estreia de Senna na Fórmula 1 aconteceu no Grande Prêmio do Brasil de 1984, mas ele abandonou a corrida por um problema no motor. No entanto, já na segunda corrida na África do Sul, Senna chegou em sexto, marcando seu primeiro ponto na Fórmula 1. O início da sua jornada na Fórmula 1 estava só começando, e ele logo se destacou por sua habilidade em condições de pista molhada, especialmente no Grande Prêmio de Mônaco, onde ele fez história ao ficar em segundo lugar. Em 1985, Senna assinou com a Lotus, uma equipe que lhe deu a oportunidade de disputar vitórias. Sua primeira vitória na Fórmula 1 veio no Grande Prêmio de Portugal, onde novamente mostrou sua maestria na chuva. Durante sua passagem pela Lotus, Senna conquistou mais 5 vitórias, se consolidando como um dos grandes nomes da categoria. Mas Senna sabia que para ser campeão mundial precisava de um carro mais competitivo. Foi então que a McLaren, uma das equipes mais fortes da Fórmula 1, abriu as portas para ele. Ao lado de Alain Prost, bicampeão mundial, Senna teve que dividir a equipe com outro grande piloto, mas essa rivalidade se tornaria uma das mais marcantes da história da Fórmula 1. Em 1989, a tensão entre Senna e Prost dentro da McLaren chegou ao ponto de um rompimento. Prost, sentindo-se preterido pela equipe, deixou a McLaren e foi para a Ferrari. E em 1990, no Japão, Senna e Prost se enfrentaram novamente em uma disputa pelo título. Desta vez, Senna não hesitou, forçou a ultrapassagem e ambos saíram da pista. Senna conseguiu o segundo título, e a rivalidade entre eles se tornou lendária. O ano de 1991 foi marcado por uma vitória épica de Senna no Brasil. Com problemas no câmbio e chuva forte, ele superou todas as dificuldades e mesmo exausto cruzou a linha de chegada para conquistar a vitória em Interlagos, em um momento que se tornaria um dos mais memoráveis de sua carreira. Em 1994, Senna seguia em busca do seu quinto título, mas o destino tinha outros planos.
No Grande Prêmio de San Marino, após o trágico acidente de Roland Ratzenberger nos treinos e o forte acidente de Rubens Barrichello, Senna se preocupou com a segurança da corrida. Mas decidido a vencer, ele largou na pole e liderava a prova quando na sexta volta, perdeu o controle do carro e bateu violentamente contra o muro. A colisão foi fatal, e o Brasil e o mundo perderam um dos maiores ídolos da história do esporte. Senna faleceu no dia 1º de maio de 1994, deixando um legado imenso. Seu velório foi acompanhado por mais de 240 mil pessoas, e sua memória permanece viva até hoje, com homenagens ao redor do mundo. A maior delas talvez seja o Instituto Ayrton Senna, que ajuda mais de 1,5 milhões de crianças no Brasil, oferecendo educação de qualidade e formando novos líderes. A história de Ayrton Senna é mais do que a história de um piloto. Ele é até hoje um símbolo de superação, dedicação e paixão pelo que faz. E seu nome segue sendo lembrado por gerações, dentro e fora das pistas.